Fala galera, eu sou o Thiago Del Busto, desenvolvedor Java, esse é o Deban Aprendizado e hoje a gente vai ver na prática como são criadas foreign keys no banco e quais são os tipos de relacionamentos entre as tabelas. Bom, primeiro vamos falar sobre esses tipos de relacionamentos. Basicamente existem três tipos de relacionamento entre as tabelas: um para muitos e muitos para muitos. Esse aqui é um exemplo de relacionamento um para um. Eu tenho uma tabela cliente e uma tabela documento. Nessa tabela documento eu vou inserir o tipo de documento, um RG, um CPF por exemplo, e o número desse documento. Bom, o CPF pertence exclusivamente a uma única pessoa, e uma pessoa ela só pode ter um número de CPF vinculado ao seu nome, certo? Então nesse caso a gente tem um relacionamento um para um. Um registro da tabela documento se relaciona exclusivamente com um único registro da tabela cliente e vice-versa. Um para muitos. Imagina que eu queira armazenar os diversos departamentos que um cliente possui. A gente não poderia fazer isso nessa tabela aqui, a não ser que a gente copiasse todos os demais valores desse cliente e desse um novo insert no banco alterando só o nome do departamento, mas isso não daria certo em hipótese alguma, tanto pela redundância de dados quanto pela lógica, e a gente vai entender isso daqui a pouquinho. A solução seria ter uma tabela que armazene o nome do departamento e vincule esse departamento ao ID do cliente. Nesse caso, a gente pode dizer que um cliente ele pode ser vinculado a diversos departamentos, porém, se a gente pegar um registro aqui, um departamento, obrigatoriamente, ele pode estar vinculado apenas a um cliente. Relacionamento muitos para muitos. Nesse tipo de relacionamento, a gente tem que ter uma terceira tabela auxiliar, chamada de tabela fraca ou entidade fraca. Ela tem esse nome porque a existência dela depende da existência de outra entidade, no caso aqui cliente e serviços contratados. Nesse caso, imagina que eu tenho uma lista de clientes e uma lista de serviços que a minha empresa oferece. Aqui um cliente pode contratar mais de um serviço e um serviço pode ser contratado por mais de um cliente. Nesse caso a gente precisa ter uma terceira tabela aqui que vai conter apenas os IDs ou as primary keys das duas tabelas, de modo a relacionar elas aqui. No nosso caso de exemplo aqui, a gente tem uma relação um para muitos entre as entidades cliente e a entidade UF e uma relação muitos para muitos entre cliente e produto, utilizando como tabela fraca aqui a tabela pedidos cliente. Bora ver como é que a gente cria essas relações dentro do SQL. Para isso eu deixei no Deban o script de criação das tabelas que a gente vai usar nessa aula. É só copiar do site e executar aqui dentro do SQL. É possível a gente criar relações entre as tabelas diretamente na criação da tabela aqui, mas por convenção a gente faz isso após a criação da tabela utilizando o comando alterTable. Depois que eu tiver colado o script do site aqui dentro, é só executar e as nossas tabelas foram criadas aqui, ó. Seguindo aqui, lembra que a nossa tabela cliente ela tem um vínculo com a tabela UF, utilizando a foreign key ID UF, certo? Para criar esse vínculo propriamente dito, a gente utiliza o comando alterTable, seguido do nome da tabela que a gente queira fazer alteração, add constraint. Constraint é um tipo de restrição para uma coluna da tabela. É um método que valida a integridade de todos os dados que vão ser inseridos aqui. Uma constraint que a gente já utilizou é a primary key. Continuando aqui, a gente precisa dar um nome para essa constraint. Eu vou chamar aqui de fk underline cliente underline uf. Essa constraint ela representa uma foreign key. Entre parênteses, eu coloco o nome da coluna da nossa tabela cliente que representa essa ligação, que representa essa nossa foreign key. No caso aqui, o nome seria ID UF. Adiciona aqui depois o comando references, seguido do nome da tabela que a nossa entidade cliente se referencia, no caso UF. E entre parênteses, eu coloco o nome da chave primária da tabela UF. Ou seja, eu estou adicionando a nossa tabela cliente uma constraint, o nome dessa constraint é fk underline cliente underline uf, ela é do tipo foreign key, dentro da nossa tabela cliente ela se chama ID uf, ela faz referência à tabela uf e exatamente a coluna ID uf dentro da tabela uf. Feito isso, é só executar o comando e foi adicionada uma nova constraint à nossa tabela cliente. Eu vou fazer a mesma coisa com a tabela pedidos cliente. Eu preciso criar uma constraint foreign key para as colunas ID cliente e ID produto. Os comandos vão ser esses aqui.
é parecido com o que a gente acabou de fazer. Só tem que tomar cuidado aqui com a referência que a gente está fazendo, a qual tabela a gente referencia e a qual coluna dessa tabela a gente se referencia. Eu vou executar esses outros dois comandos que eu inseri e pronto, a gente criou a relação entre as tabelas aqui. Como a gente pode visualmente ver essa relação acontecendo? Se a gente vier aqui na nossa hierarquia, eu vou até atualizar ela aqui. Vem aqui, ó, banco de dados, seleciona o nosso banco, vai ter aqui, ó, diagrama de banco de dados, botão direito, novo diagrama. Dou um sim aqui, seleciona aqui, ó, segurando Ctrl todas as nossas entidades e clico em adicionar. O SQL Server gera aqui pra gente o MER, cuidado com essa palavra, hein? É modelo, entidade e relacionamento. É a representação gráfica aqui das nossas tabelas junto com a relação existente entre elas. Eu estou deixando no Deban também essa lista de insert aqui, contendo todas as siglas de estados e os clientes que a gente vai utilizar na próxima aula. A tabela cliente, ela tem uma referência com a tabela UF, então é importante que a gente tenha os dados inseridos primeiro na tabela UF, depois na tabela cliente, porque eu utilizo como parâmetro aqui uma primary key da tabela UF, e se ela não existir, como que a gente vai passar esse parâmetro? Na próxima aula a gente vai inserir dados na tabela pedidos cliente e vamos utilizar um comando muito importante na nossa vida, o inner join, que ele faz um select um pouco diferente, trazendo todos os dados dessa relação. Bons estudos, até a próxima aula e valeu!